Então, presta atenção. Olha só, hein? Já dei 2 varridas na prova, né? Na primeira varrida, 18 questões, na segunda, 5, e assim eu vou brincando com a prova. Você pode estar se questionando assim, nossa, mas fica uma bagunça. No meu caso não fica, por quê? Porque eu já treinei isso várias vezes. Eu sempre tenho, o final da prova, eu vou marcando quantas questões que eu já fiz. Quando eu já fiz uma questão, eu rabisco o enunciado dela, então isso vai me orientando, tranquilo? Igual agora, ó. Agora eu vou fazer a questão 136. Sabe qual que é a questão 136? A primeira da prova. Então, agora que eu vou fazer a primeira questão da prova, tranquilo? Vamos dar uma olhada? A bula de um antibiótico infantil fabricado na forma de xarope recomenda que sejam ministrados diariamente, no máximo, 500 miligramas desse medicamento para cada quilograma de massa do paciente. Um pediatra prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico para ser ministrada diariamente a uma criança de 20 quilos pelo período de 5 dias. Esse medicamento pode ser comprado em frascos de 10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml e 500 ml. Os pais dessa criança decidiram comprar a quantidade exata de medicamento que precisará ser ministrada no tratamento, evitando a sobra de medicamento. Considere que 1 grama desse medicamento ocupe um volume de 1 centímetro cúbico. A capacidade do frasco em mililitros que esses pais deverão comprar é... Então, presta bastante atenção. Na resolução dessa questão, ele diz que o medicamento é 500 miligramas por quilo. A criança tem 20 quilos, só que em 5 dias. Ou seja, 500 miligramas vezes 20 quilos vezes 5 dias. Se fizermos essa conta aqui, vai dar 50 mil miligramas. Só que o que acontece? Ele disse na questão que 1 grama equivale a 1 centímetro cúbico. E já sabemos que centímetro cúbico é o quê? ml. Então, 1 grama é 1 ml. Ou seja, 50 mil miligramas, se eu passar para grama, dá 50 gramas. 1 grama não é 1 ml? Então 50 gramas, 50 ml. Acabou. Basta comprar o frasco de 50 ml. Letra B, você acaba com a questão. Tranquilo? Agora, nós vamos para a questão 141. Uma pessoa que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade pretende divulgar... Começar de novo aqui, né? Porque parece que eu não sei ler. Uma pessoa que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade pretende divulgar nos meios de comunicação informações a respeito da perda desse objeto e de seu contato para eventual devolução. No entanto, ela lembra que, de acordo com o artigo não sei o que lá do Código Civil, poderá ter que pagar pelas despesas do transporte desse objeto até sua cidade e poderá ter que recompensar a pessoa que lhe restituir o objeto em pelo menos 5% do valor do objeto. Ela sabe que o custo com transporte será de 1/5 do valor atual do objeto e, como ela tem muito interesse em reavê-lo, pretende ofertar o maior percentual possível de recompensa, desde que o gasto total com as despesas não ultrapasse o valor atual do objeto. Nessas condições, o percentual sobre o valor do objeto dado como recompensa que ela deverá ofertar é igual a... Então presta atenção, eu gosto muito desse tipo de questão. Ele não quer saber o preço do objeto, ele só quer saber o percentual. Então, sugestão, eu considero que o preço é 100. Se o preço é 100, o que acontece? Qual vai ser o gasto dessa pessoa com o transporte? 1/5 do valor, ou seja, o gasto vai ser 20. Então ela está gastando 20. Ela quer dar como recompensa, só que o valor que ela vai dar como recompensa, junto com esse custo, não pode ultrapassar isso daqui. Ou seja, qual que é o maior valor que ela pode dar de recompensa? R$80. 80 em cima de 100, 80%. Acabou. Essa é a resposta da questão. Seja feliz. Tranquilo? Agora, preste atenção. Vamos para a questão 142.
Nos 6 cômodos de uma casa, há sensores de presença posicionados de forma que a luz de cada cômodo acende assim que a pessoa nele adentra e apaga assim que a pessoa se retira desse cômodo. Suponha que o acendimento e o desligamento sejam instantâneos. O morador dessa casa visitou alguns cômodos, ficando exatamente 1 minuto em cada um deles. O gráfico descreve o consumo acumulado de energia, watt por minuto, em função do tempo T em minuto das lâmpadas de LED dessa casa, enquanto a figura apresenta a planta baixa da casa, na qual os cômodos estão numerados de 1 a 100, com as potências das respectivas lâmpadas indicadas. Então, repara, você tem um gráfico aí e tem a planta baixa da casa. A sequência de deslocamentos pelos cômodos conforme o consumo de energia apresentado no gráfico é. Então agora, presta muita atenção nessa questão. Primeira coisa que eu já quero chamar a atenção. Olha só, a pessoa está no ponto 00. Aí, quando o tempo é 1 minuto, ela tem um consumo de energia de 20, tá? Então, ele primeiro adentrou onde tem um consumo de 20, que é onde? A sala. Então, ele adentrou na sala, que é o número 1. Depois, no segundo minuto, ele foi para uma de 35, só que você tem que entender que é o consumo acumulado. Se era 20, virou 35, é porque ele agora entrou num lugar de 15. Onde que é o lugar de 15? A suíte que tem aí, tá? A suíte é o 15, que é o número 4. Depois, deu acumulado 40, só que já tinha 35, então suponha que foi, suponha não, né? Foi para um cômodo de 5, que é exatamente o banheiro, né? O banho aí, que é 5, tá aqui. Depois, ele foi para uma de 55, deu um acúmulo de 15, que é a suíte, que é 4, e assim por diante. Um detalhe interessante, quando eu vou fazer uma questão dessa, eu já olho para a questão e já vou olhando para as alternativas, tá? Já vou olhando para as alternativas. Um detalhe interessante, se você prestar atenção, você vai ver que são 6 pinguinhos. Ó, não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, ele foi por 8 cômodos. Se você olhar para a letra A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você olhar para a letra C, D e E, já vai dar mais do que 8 cômodos. Então não pode ser a resposta nem C, nem D, nem E. Ou seja, na hora que eu vi que era do 1, depois eu fui para o 4, do 1 eu fui para o 4, eu já marquei a letra A direto, porque não poderia ser a letra B, tá? Então eu sempre vou olhando para as alternativas, isso vai me ajudando. Outra coisa também que você poderia pensar nessa questão, né? Você entrou pela sala, você foi para a suíte, foi para o banheiro. Lógico que depois você tem que voltar para a suíte. Da suíte você tem que voltar para a sala. Não tem jeito de você ir para outro lugar, porque você não vai ultrapassar a parede. Tranquilo? Então é assim que se resolve essa questão. Beleza? Agora então, vamos para a 146. Questão 146. Olha o que ela nos diz. Em um condomínio, uma área pavimentada que tem a forma de um círculo com diâmetro medindo 6 é cercada por grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro dessa região, mantendo o revestimento da parte já existente. O condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais 100 metros quadrados de área. O síndico do condomínio irá avaliar esse material disponível será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. Utilize 3 como aproximação para π. A conclusão correta que o síndico deverá chegar considerando a nova área a ser pavimentada é a de que o material disponível em estoque. Então presta atenção. A questão é o seguinte, você já tem uma área lá em que ele falou que o diâmetro é 6, então o raio é 3. Diâmetro 6, raio 3. Você quer aumentar essa área.
você quer aumentar o diâmetro em 8. Em outras palavras, o diâmetro era 6, aumentar em 8, ele vai para 14. Significa que o novo raio é 7. Você quer pavimentar agora, então, essa nova região aqui. Ele quer saber quanto que você vai gastar ali. Aqui é muito simples, é só fazer a área do círculo grande, que é πr ao quadrado, o raio é 7, menos a área do pequeno, que é π3 ao quadrado. Isso vai dar 40π. A questão pediu para considerar π igual a 3, ou seja, 120. Você vai precisar de 120 metros quadrados. Só que a questão disse que você só tem suficiente 100 metros quadrados. Ou seja, qual a conclusão que ele chegou? A conclusão foi da letra E. Não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 120. Então você vai pavimentar mais 120, só que você só tinha 100. Então não consegue. Beleza? Então é assim que se resolve essa questão. Agora, vamos para a questão 150. Presta atenção na questão 150. A questão 150, ela é o seguinte: o Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população. Alerta cinza. Deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar uma temperatura inferior a 10 e a umidade relativa ao ar inferior a 40. Alerta laranja. Deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar de 35 e 40 e a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30. Alerta vermelho. Deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura seja superior a 40 e a umidade relativa do ar inferior a 25. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade para um período de 15 dias foi apresentado no gráfico. Decorridos 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que, no período a que se refere o gráfico, foram emitidos os seguintes alertas. Dia 1, alerta cinza. Dia 12, alerta laranja. Dia 13, alerta vermelho. Em qual ou quais desses dias os avisos foram emitidos corretamente? Essa questão, você só tem que ter um cuidado nela. Você tem 2 eixos de orientação aqui. O daqui é a temperatura e o daqui é a umidade relativa, tá? Então, toma só cuidado com isso. Então, exemplo, no dia 1, na hora que você olha para a temperatura, ela está abaixo de 10, tá? Na hora que você olha para a umidade relativa, porque você tem 2 gráficos, ele diz que a umidade relativa é o pontilhado e a temperatura é a linha contínua, tá? No dia 1, então a temperatura está abaixo de 10, a umidade está abaixo de 40. Abaixo de 10 e abaixo de 40 é o alerta cinza, tá aqui. Se você analisar o dia 12, a umidade relativa é 20 e a temperatura é 40. Então, ela não poderia ter sido um alerta laranja, beleza? Porque o alerta laranja, a temperatura tem que ser até 40, ó. É abaixo de 40 e aqui dá exatamente 40. E se você olhar para o dia 13, mesma coisa aqui, ó. Você tem a umidade relativa e tem a temperatura. Você vê que não se encaixa no alerta vermelho. Então, o único que teve o alerta certo aí foi o cinza, que é o dia 1. Tranquilo? Outra coisa que eu quero falar para você. Quando eu pego uma questão, exemplo, agora eu estou pegando outras questões, né? Quando eu pego uma questão, exemplo, essa, o enunciado é relativamente grande. Só que quando eu leio o enunciado, na mesma hora já vem a interpretação na minha cabeça. Então eu já sei que é só uma interpretação de gráfico. Então por isso que eu já fiz essa questão agora. Porque se eu batesse o olho, talvez se eu lesse a questão, não viesse a ideia ainda, eu pulo a questão. Tranquilo? É importante isso também na hora que a gente vai resolver as questões. Beleza? Então agora vamos para a questão 153. Olha a questão 153. O slogan "Se beber não dirija", muito utilizado em campanhas publicitárias no Brasil, chama a atenção para o grave problema da ingestão de bebida alcoólica por motoristas e suas consequências para o trânsito.
A gravidade desse problema pode ser percebida observando como o assunto é tratado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Em 2013, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue do condutor de um veículo, que já era pequena, foi reduzida e o valor da multa para motoristas alcoolizados foi aumentado. Em consequência dessas mudanças, observou-se queda no número de acidentes registrados em uma suposta rodovia nos anos que se seguiram às mudanças. Ano 2013, 1.050, 2014, 900, 2015, 850. Suponha que a tendência de redução no número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015. Com base na situação apresentada, o número de acidentes esperados nessa rodovia em 2018 foi de... Então, olha só, ele já deu a de 14 e a de 2015. Ele falou da redução absoluta, que foi 50. Aqui em 2014 era 900, aqui era 850. Ou seja, ele quer saber quanto que vai ser em 2018. Diminui 50, diminui 50, diminui 50. Acabou, 700. Você matou a questão. Aí você, nesse momento, deve estar rindo, né? Nossa, Alisson, olha a questão que você foi deixando para depois. Eu fui deixando para depois. Eu não disse em momento algum que eu não fiz. Tranquilo? E é igual eu questiono. Eu sempre digo o seguinte, gente, a prova de matemática é para ser feita em 2 horas e meia. Em 2 horas e meia, tá? Depois, no final, eu vou contar em quanto tempo que eu fiz essa prova, tranquilo? Então presta muita atenção nisso. O enunciado era relativamente grande. Eu poderia ter pegado essa questão aqui na primeira varrida que eu dei? Poderia, né? Tem uma tabelinha aí e tal, vou olhar essa tabelinha. Mas eu não fiz isso. Eu primeiro priorizei as realmente menores. É só uma questão de escolha, tá? Isso daí não tem problema. O importante é você não ficar perdendo tempo numa questão, principalmente no início da prova. Tranquilo? Então agora, vamos para a questão 155. Presta atenção nessa questão. 3 sócios resolveram fundar uma fábrica. O investimento inicial foi de 1 milhão e, independente do valor que cada um investiu nesse primeiro momento, resolveram considerar que cada um deles contribuiu com 1/3 do investimento inicial. Beleza. Algum tempo depois, um 4º sócio entrou para a sociedade e os 4 juntos investiram mais 800 mil na fábrica. Cada um deles contribuiu com 1/4 desse valor. Quando venderam a fábrica, nenhum outro investimento havia sido feito. Os sócios decidiram então dividir o montante de 1.800.000 obtido com a venda de modo proporcional à quantia investida por cada sócio. Quais os valores mais próximos em porcentagem correspondentes às parcelas financeiras que cada um dos 3 sócios iniciais e o 4º sócio, respectivamente, receberam? Olha para você ver. Como que eu faço essa questão? Eu já falei. Toda questão eu faço assim, ó. O que é isso? Eu estou olhando para o enunciado e estou olhando para as alternativas. Enunciado, alternativa. Vamos pensar? 3 sócios abriram. Eles investiram R$1 milhão. Concorda comigo que cada um investiu aproximadamente 330 mil? Depois, não teve um investimento de 800 mil? E os 4 investiram iguais? Então, os 4 investiram iguais. Os 3 primeiros, cada um entrou com 200 agora e o último entrou com 200. Ou seja, o investimento inicial aí dos 3 primeiros é 530 mil e o do último é 200 mil. Eles não querem dividir de maneira proporcional? O que a gente tem que pensar? Uma dica para você. 200 para 530 mil. Isso daqui vezes 2,5 dá 500. Então, esse cara aqui tem que receber mais do que 2 vezes e meio essa. Vem cá. 29 é mais do que 2 vezes e meio 11? É. 28 é mais do que 2 vezes e meio 13? Não. 25. 18. 12. Sem discussão. Vamos continuar daqui a pouco. Vamos lá? Então vamos continuar. Olha agora a questão número 158. Charles Richter
e Beno Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 a 10 com possibilidades de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local, MS, de um terremoto que é utilizada para descrevê-lo. Para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula MS é igual a 3,3 mais log de A vezes F, em que A representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em micrômetro e F representa a frequência de onda em Hz. Ocorreu um terremoto com amplitude máxima 2.000 micrômetros e frequência 0,2 Hz. Utilize 0,3 como aproximação para log de 2. De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como... Então, presta atenção nessa questão. Ele já te deu uma função, MS é igual a 3,3 mais log de A vezes F. Ele já te deu na questão o valor de A e o valor de F. O valor de A é 2.000, o de F é 0,2. A vezes F, 2.000 vezes 0,2 dá 400. Por isso que eu estou escrevendo aqui 4 vezes 100. Aí, presta atenção. A única coisa é fazer essa conta aqui. Olha só, 3,3. Aqui eu vou usar a propriedade, log de 4 mais log de 100. Só que 4 é 2 ao quadrado, então fica 2 vezes o log de 2. Log de 2 ele te deu na questão que é 0,3, então vai dar 0,6 mais log de 100. 100 é 10 ao quadrado, 2 vezes log de 10 dá 2. Então fica 3,3 mais 0,6 mais 2. 3,3 mais 0,6, 3,9 mais 2, 5,9. Se a gente vai lá na tabela, 5,9 é moderado. Então a resposta letra C acabou com a questão. Comentário. Você viu que tiveram 2 questões de logaritmo nessa prova? E nenhuma delas difícil, tá? Ô Alisson, mas eu não entendi o que você fez aqui não. Então mostra que você foi mal preparado para a prova, tá? Porque eu só usei a propriedade ali, que é muito tranquila, beleza? Agora, vamos para a questão 162. Olha o que essa questão nos diz. Comum em lançamentos de empreendimentos imobiliários, as maquetes de condomínios funcionam como uma ótima ferramenta de marketing para as construtoras, pois, além de encantar clientes, auxiliam de maneira significativa os corretores na negociação e venda de imóveis. Um condomínio está sendo lançado em um novo bairro de uma cidade. Na maquete projetada pela construtora, em escala de 1 para 200, existe um reservatório de água com capacidade para 45 centímetros cúbicos de água. Quando todas as famílias estiverem residindo no condomínio, a estimativa é que, por dia, sejam consumidas 30.000 litros de água, tá? Em uma eventual falta de água, o reservatório cheio será suficiente para abastecer o condomínio presta bastante atenção. Essa questão aqui, ela é o seguinte, ele te deu a maquete, ele te deu a escala, 1 sobre 200, tá? Ele te deu o volume na maquete, o volume na maquete é 45. Dá, através disso, para calcular o volume real. Só que você não pode esquecer que quando você está trabalhando com volume, você tem que elevar ao cubo. Então, 1 sobre 200 ao cubo é igual a 45, que é o volume na maquete, sobre o volume real. Presta atenção aqui agora num detalhe importante. Esse volume aqui, ele está em centímetro cúbico, que é ml. Lembra disso? Então, esse volume que eu encontrei, ele está em ml. O que acontece? O volume total é esse daqui. E uma dica, você viu que 2 ao cubo é 8? Eu não fiz a conta 8 vezes 45? Eu deixei indicado? Eu sempre evito fazer a multiplicação. E ele disse que vai ser consumido por dia 30.000 litros. Isso daqui é 30.000 litros. Eu tenho que passar para ml. De L para ml, 3 casas. Então aqui vai dar 10 a 3 também, ó.
agora sim virou ml. Agora eu posso fazer a conta para saber quantas famílias que vão ser atendidas. O 10 a 6 eu vou poder cortar com o 10 a 6 aqui. Presta atenção agora. Aqui, ó, eu vou dividir por 15. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 3. Agora eu posso simplificar o 8 e o 2 dá 4. 4 vezes 3 vai dar 12. Ou seja, você consegue abastecer por 12 dias. Tranquilo? Que ele quer saber quantos dias. Você consegue então abastecê-los por 12 dias. Então a resposta letra C. Tranquilo? Matei a questão. Viu que o 2 ao cubo eu deixei indicado, né? Fica mais fácil para na hora que for fazer a simplificação. Beleza? Então agora vamos para a questão 164. O dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia percebeu que, ao colocar uma placa de propaganda de seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade de um motorista perceber uma placa de anúncio é meio. Com isso, após a autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas com anúncios de seu restaurante ao longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma das placas instaladas fosse superior a 99%. A quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas é... Então, presta atenção na resolução dessa questão. Quando ele coloca uma placa, a probabilidade do motorista ver a placa é meio. Logo, a probabilidade dele não ver também é meio. Tranquilo? Esse dono do restaurante, ele quer colocar mais placas, de modo que a probabilidade do motorista ver ao menos uma, ele não quer que ele veja uma, ele quer que ele veja ao menos uma, seja de 99%. Ele quer saber quantas placas a mais ele deve colocar. Presta muita atenção. Eu tenho uma placa. Qual é a probabilidade dele vê-lo? Meio. Tem outra placa. Qual é a probabilidade dele vê-lo? Meio. E assim por diante. Então, presta atenção. Eu não quero a probabilidade dele ver ao menos uma. Eu vou fazer o contrário. Qual o contrário? Eu vou fazer a probabilidade do total, que é sempre 1, que é 100%, menos ele não ver nenhuma. Tá? Por quê? Se eu pego o total menos ele não ver nenhuma, ele vai estar vendo pelo menos uma. Então, fica 1, que é o total, menos ele não ver nenhuma. Qual que é a probabilidade dele não ver? Meio, dele não ver meio, dele não ver meio, só que eu não sei quantas placas são. Então dá meio elevado a n. Essa probabilidade tem que ser maior do que 99 sobre 100. Presta atenção no que eu vou fazer. Vou passar esse termo para cá e vou passar o 99 sobre 100 para lá. Ó. Então fica meio elevado a n menor, porque o sinal vai estar virado para 1 menos 99 sobre 100, tá? Que vai dar 1 sobre 100. Agora eu vou inverter. Quando eu inverto, esse sinal também tem que inverter. 2 elevado a n tem que ser maior do que 100. A gente sabe que 2 elevado a 5 é 32, 2 elevado a 6 é 64, 2 elevado a 7 fica maior do que 100, né? 2 elevado a 7, 128. Ou seja, n tem que ser 7. Em outras palavras, você tem que ter 7 placas. Aí você olha para as alternativas e fala assim, nossa, mas não tem 7. Gente, não tem 7 porque já existia uma placa. Ele perguntou quantas placas a mais. Quantas placas a mais? 6. Acabou. Outra coisa também, né? Se você achou 7, você vai marcar 99? Você vai marcar 51? Você vai marcar 50? Você vai marcar 1? Pelo amor de Deus, né? Mesmo se você não prestasse atenção que já tinha uma placa, marca 6. Beleza? Agora, então, vamos para a questão 34. Na minha sequência, é a 34ª que eu vou estar resolvendo, que é a questão 169. A questão diz o seguinte para você. Um mestre de obras deseja fazer uma laje com espessura de 5 centímetros, utilizando concreto usinado,
conforme as dimensões do projeto dadas na figura. O concreto para fazer a laje será fornecido por uma usina, que utiliza caminhões com capacidades máximas de 2 metros cúbicos, 5 metros cúbicos e 10 metros cúbicos de concreto. Qual é a menor quantidade de caminhões utilizando suas capacidades máximas que o mestre de obras deverá pedir à usina de concreto para fazer a laje? Aqui, ó, a laje tem esse formato. Você vai colocar concreto de 5 centímetros. Você quer saber, então, qual o volume de concreto que você vai gastar. Como é que calcula volume? Né? A área da base vezes a altura? Então, eu tenho que calcular essa área vezes a altura, que é 5 centímetros. Você só não pode esquecer que essas unidades aqui na questão estão em metros. Para calcular essa área aqui, você tem várias maneiras. Eu calculei essa área da seguinte maneira. Presta atenção. Eu calculei por base, que é 14, vezes a altura, que é 5 com 3 com 1, né? 5. 5 com 2 com 1. Então fica 14 vezes 8, vai ser a área aqui, total menos. Eu vou tirar esse retanglinho aqui, que é 3 vezes 1, que é 3, menos. Eu vou tirar esse retângulo aqui, que é 3 vezes 3, que é 9. Tranquilo? Então fica 14 vezes 8, que vai dar 112, menos 12. Isso daqui vai dar 100. Então significa que a área da base é 100. Só que volume é a área da base vezes a altura. A altura não são 5 centímetros, que na verdade são 0,05 metros. 100 vezes 0,05 dá 5. Ou seja, você vai gastar 5 metros cúbicos. Você tem caminhão aí que leva exatamente 5 metros cúbicos. Então a resposta é um caminhão com capacidade máxima de 5 metros cúbicos. Acabou, você mata a questão. Beleza? Agora, vamos para a questão 170. Olha que questão legal essa. O álcool é um depressor do sistema nervoso central e age diretamente em diversos órgãos. A concentração de álcool no sangue pode ser entendida como a razão entre a quantidade Q de álcool ingerido, medida em grama, e o volume de sangue em litro presente no organismo do indivíduo. Em geral, considera-se que esse volume corresponda ao valor numérico dado por 8% da massa corporal M desse indivíduo, medida em quilograma. De acordo com a Associação Médica Americana, uma concentração alcoólica superior a 0,4 gramas por litro de sangue é capaz de trazer prejuízos à saúde do indivíduo. A expressão relacionada Q e M, que representa a concentração alcoólica prejudicial à saúde do indivíduo de acordo com a Associação Americana é: olha que legal, na hora que você olha para as alternativas dessa questão, parece que a questão é difícil, mas olha como que ela é fácil. Ele disse que a concentração ele é dado pela quantidade de álcool sobre o volume. Então, concentração, Q sobre V. Só que ele disse que o volume é 8% da massa. Então, 0,08 da massa. Então, C é Q sobre 0,08 da massa. Só que ele disse que é prejudicial quando essa concentração é maior do que 0,4. Ou seja, Q sobre 0,08 maior do que 0,4. Se você olhar, você já mata a resposta letra E. Acabou. Você não tem que fazer nada na questão. Tranquilo? Então, olha para você ver. Até agora já fiz 35 questões dessa prova. Agora, vamos ver as últimas 10 dessa prova. Vamos lá? Presta atenção agora. Olha essa questão. 176. Em um determinado ano, os computadores da Receita Federal de um país identificaram como inconsistentes 20% das declarações de imposto de renda que lhe foram encaminhadas. Uma declaração é classificada como inconsistente quando apresenta algum tipo de erro ou conflito nas informações prestadas. Essas declarações consideradas inconsistentes foram analisadas pelos auditores, que constataram que 25% delas eram fraudulentas.
Constatou-se ainda que, dentre as declarações que não apresentaram inconsistência, 6,25% delas eram fraudulentas. Qual é a probabilidade de, nesse ano, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dado que era fraudulenta? Então, presta atenção. Olha que legal. Imagina que você tenha 100 declarações. Quantas são inconsistentes? 20%, ou seja, 20. Quantas são consistentes? 80. A questão disse que entre as inconsistentes, 25% eram fraudulentas, ou seja, 1/4 delas fraudulenta. Então tinha 5 fraudulentas. Então, dentre as inconsistentes, 5 fraudulentas, beleza? E ele disse que das consistentes, 6,25% era fraudulenta, ou seja, 6,25% de 80. Isso vai dar 5. Ou seja, das consistentes, 5 fraudulentas. Olha o que ele falou agora. Qual é a probabilidade desse ano uma declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente? Eu quero que ela seja inconsistente, dado que é fraudulenta. Isso é probabilidade condicional. O que é isso? Ele já nos disse que dado que ela é fraudulenta. Se ela é fraudulenta, qual é o seu total? Ela pode ser fraudulenta inconsistente ou fraudulenta consistente. Qual é o total? 10. Dessas, quantas são inconsistentes? 5. Então, 5 em 10. Então, isso vai dar meio. Acabou a probabilidade 50%, que é a letra E, 0,5. Tranquilo? Agora, presta atenção. Vamos fazer a questão 179. A questão 179 diz o seguinte: para construir uma piscina cuja área total da superfície interna é igual a 40 metros quadrados, uma construtora apresentou o seguinte orçamento: R$10.000 pela elaboração do projeto, 40 mil pelos custos fixos e 2.500 por metro quadrado para a construção da área interna da piscina. Após a apresentação do orçamento, essa empresa decidiu reduzir o valor da elaboração do projeto em 50%, mas recalculou o valor do metro quadrado para a construção da área interna da piscina, concluindo haver a necessidade de aumentá-lo em 25%. Além disso, a construtora pretende dar um desconto nos custos fixos, de maneira que o novo valor do orçamento seja reduzido em 10% em relação ao total inicial. O percentual de desconto que a construtora deverá conceder nos custos fixos é de... Então, presta atenção, vamos entender. No início, ela fez lá um orçamento. R$10.000 pela elaboração do projeto, R$40.000 pelos custos fixos e 2.500 por metro quadrado. Então, é 2.500 vezes 40, que vai dar 100 mil. Então, o valor inicial do projeto era 150 mil. Olha o que ela decidiu. Após a apresentação do orçamento, essa empresa decidiu reduzir o valor da elaboração do projeto em 50%. O valor era 10 mil, ele reduziu para 5 mil, em 50%, tá? Mas recalculou o valor do metro quadrado para a construção interna da piscina, concluindo haver a necessidade de aumentá-lo em 25%. Se ele aumentou em 25%, onde que está o orçamento pelo metro quadrado lá? Está nesse 100 mil aqui, ó. Como ele aumentou em 25%, foi para 125 mil, tá? Eu não preciso pegar lá o valor do metro quadrado, que era 2.500, multiplicar por 1,25, que é um aumento de 25%, para depois multiplicar por 40. Eu já posso aumentar os 25% aqui direto, ó. Ou seja, até agora o novo orçamento está dando 130 mil, só que está faltando o custo fixo, tá? O que ele disse? Ele quer saber qual o maior desconto que ele pode dar no custo fixo, então ele quer dar um desconto aqui, ó, de modo que o valor do projeto inicial caia 10%. Ou seja, o projeto inicial não é 150 mil, se ele cai 10%, ele tem que ser 135 mil. Até agora, o novo projeto já está custando 130.
Ou seja, só pode custar 5 mil a mais. Esse 5 mil vai ter que ser o valor de quem? Do custo fixo. Só que o custo fixo era 40 mil. O que eu faço? Eu calculo 5 mil em cima de 40 mil. 5 mil em cima de 40 mil dá 12,5%. Ou seja, você vai ter que reduzir em quanto para chegar a 12,5%? 87,5%. Tá? Então você vai ter que dar uma redução de 87,5% no custo fixo para você atingir o seu objetivo. Tranquilo? Então a resposta dessa questão, letra D de dado. Beleza? Agora vamos para a questão 156. Olha o que a questão nos diz. Para contratar 3 máquinas que farão reparo de vias rurais de um município, a prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa: cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. O total de recursos destinados para contratar o conjunto das 3 máquinas é 31 mil. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso de cada máquina cadastrada pela empresa para o presente edital. As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de idade de uso. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Então, olha o que a questão disse. Vai dar 31 mil, né? E tem que ser dividido inversamente proporcional à idade de uso. Ou seja, as idades não são 2, 3, 5? Como é que faz uma divisão inversamente proporcional? K sobre 2, K sobre 3 e K sobre 5. Essa soma tem que dar os 31 mil. Se eu tirar o mínimo aqui, o mínimo dá 30. Fica 15K mais 10K mais 6K, 30 vezes 31. Aqui vai dar 31K igual a 30 vezes 31. Eu posso cortar aqui, o K vai valer 30. A pergunta é: quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? A maior idade é aqui, ó, que é K sobre 5. 30 dividido por 5, 6. Então essa empresa vai receber 6 mil reais. Letra B, você mata a questão. Tranquilo? Então divisão inversamente proporcional é isso daí. Você mata com a questão. Vamos agora para a questão 172. 172. Olha o que nos diz essa questão. Os alunos de uma turma escolar foram divididos em 2 grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais que o grupo de futebol. A tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos alunos da turma. Média 1,65, mediana 1,67, moda 1,70. Os alunos P, J, F, M, respectivamente, 1,65, 1,66, 1,67 e 1,68. E suas alturas não são iguais a de nenhum outro colega da sala. Segundo essas informações, argumenta-se que os alunos P, J, F, M jogaram, respectivamente, presta atenção, P, J, F e M, tá? Esses jogadores têm 1,65, tem 1,66, tem 1,67 e tem 1,70. Olha que interessante. Ele virou para você, deixa eu apagar isso aqui, ó. Ele virou para você e falou o seguinte, tá? Que os jogadores de basquete têm 1 a mais do que os jogadores de futebol. Gente, o que você precisa entender aqui? O que é mediana? Mediana não divide o conjunto ao meio? E para ter a mediana você não tem que colocá-los ordenados? A questão já disse que os de basquete não são os mais altos. E ele disse que basquete tem 1 a mais do que quem joga futebol. Mediana, né, o valor está exatamente no meio? Então, quem está exatamente no meio é um jogador de basquete. Por quê?
a quantidade de pessoas para cá tem que ser igual à quantidade de pessoas para lá, da mediana. E esse que tem um a mais, ele é exatamente jogador de basquete. A mediana, então, é 1,67. E esse jogador joga basquete. Então, esse joga basquete, esse joga basquete, esse joga futebol, esse joga futebol. Acabou, você mata a questão. Então, é futebol, futebol, basquete, basquete. Letra C. Você já acaba com a questão. Tranquilo? Então, presta muita atenção nisso daí. O fato de ter falado que tem um jogador a mais de basquete é porque ele é exatamente a mediana, tá? Agora, vamos para a questão 40, que é a 174. Essa eu quero muita atenção. Olha só, um aplicativo de relacionamentos funciona da seguinte forma. O usuário cria um perfil com foto e informações pessoais, indica as características dos usuários com quem deseja estabelecer contato e determina um raio de abrangência a partir da sua localização. O aplicativo identifica as pessoas que se encaixam no perfil desejado e que estão a uma distância do usuário menor ou igual ao raio de abrangência. Caso dois usuários tenham perfis compatíveis e estejam numa região de abrangência comum a ambos, o aplicativo promove o contato entre os usuários, o que é chamado de match. O usuário P define um raio de abrangência com medida de 3 km e busca ampliar a possibilidade de obter um match se deslocando para a região central da cidade, que concentra um maior número de usuários. O gráfico ilustra alguns bares que o usuário P costuma frequentar para ativar o aplicativo, indicados por 1, 2, 3, 4 e 5. Sabe-se que os usuários QRS, cujas posições estão descritas pelo gráfico, são compatíveis com o usuário P e que esses definiram raios de abrangência, respectivamente iguais a 3, 2 e 5. Então o Q é 3, o R é 2, o S é 5. Com base no gráfico e nas afirmações anteriores, em qual bar o usuário P teria a possibilidade de um match com os usuários Q, R e S simultaneamente? Olha, quando eu fui fazer essa questão, eu pensei o seguinte, o R, a abrangência dele não é de 2 km. Então, você concorda comigo o seguinte, se a abrangência dele é de 2 km, o usuário tem que estar muito perto dele. Muito perto dele. Qual bar que está mais perto do R aí? Concorda que é o 1? Agora, vamos pensar. Qual seria a distância de R até 1? A distância de R até 1 não é uma diagonal de um quadrado? É raiz de 2, né? Que vai ser menor do que 2. Qual que é a distância de Q até 1? A distância de Q até 1 vai dar um triângulo retângulo aí, ó, de catetos 2 e 1. Vai dar raiz de 5, que é menor do que 3. E a distância de S até 1 é exatamente 3, que é menor do que 5. Então, com certeza, esse usuário tem que estar no bar 1. Acabou. Alisson, por que você só analisou 1? Porque tem que ser quem está mais perto do R. Por quê? O raio de abrangência do R é 2. Tem que ser uma distância pequena. Beleza? Então, eu já mato essa questão. Tranquilamente? Então, agora, vamos para as 5 últimas questões. Eu sempre digo, quando eu vou para a prova do Enem, se eu fosse para lá para tentar medicina, pode ter certeza absoluta, teria 5 questões que eu nem faria na prova. Quando eu digo que eu não faria, é porque provavelmente são questões que vão me tomar tempo para ir para ciências da natureza. Então vamos ver as 5 que eu selecionei para deixar para o final da prova. Vamos lá? Então agora vamos fazer a questão 149. Presta atenção. Um ciclista quer montar um sistema de marchas usando 2 discos dentados na parte traseira da sua bicicleta, chamados catracas. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme indicação na figura.
O ciclista já dispõe de uma catraca de 7 centímetros de diâmetro e pretende incluir na segunda catraca, de modo que, à medida em que a corrente passe por ela, a bicicleta avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca, a cada volta completa dos pedais. O valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca em centímetro e com uma casa decimal é... Então vamos entender. Você tem lá a coroa, né? Onde você está pedalando. Você tem atrás as catracas. Você já tem uma catraca de 7 centímetros de diâmetro. Com essa catraca, quando o pedal dá uma volta, anda uma certa distância d. Você quer diminuir essa catraca de modo que a cada volta do pedal, tá? A cada volta do pedal, você ande uma distância 50% maior. Você quer saber um novo diâmetro aqui. Então, presta atenção, antes você andava uma distância d, agora você quer andar uma distância 1,5d. A única coisa que você tem que entender, essa regra de 3 é uma regra de 3 inversa. Por quê? Quanto menor a catraquinha embaixo, quando você der uma volta no pedal, mais voltas essa catraca vai dar. Como ela vai dar mais voltas, você vai estar andando mais. Então, é uma regra de 3 inversa. Quanto menor o raio da catraca, mais voltas você vai dar. Então, onde eu tenho x eu conservo, aqui eu posso simplificar o d com d e eu vou inverter. Fica 1,5 sobre 1, que é 1,5. Então, quem vai ser x? 7 dividido por 1,5. Uma dica, eu já olho para as alternativas. 7 dividido por 1,5, qual desses resultados você acha que vai ser? Vamos pensar? 4 vezes 1,5 vai dar 6. 5 vezes 1,5 dá 7,5. Então, significa um valor entre 4 e 5. Entre 4 e 5 só pode ser letra C. Você mata a questão. Beleza? Agora, então, vamos para a questão 180. Nesse caderno meu, seria a última questão. Vamos ver? Um grupo de engenheiros está projetando um motor cujo esquema de deslocamento vertical do pistão dentro da câmara de combustão está representado na figura. A função h de t igual a 4 mais 4 seno de beta-t sobre 2 menos π sobre 2, definida para t maior ou igual a 0, descreve como varia a altura medida em centímetro da parte superior do pistão dentro da câmara de combustão, em função do tempo t medido em segundo. Nas figuras estão indicadas as alturas do pistão em 2 instantes distintos. O valor do parâmetro beta, que é dado por um número inteiro positivo, está relacionado com a velocidade de deslocamento do pistão. Para que o motor tenha uma boa potência, é necessário e suficiente que em menos de 4 segundos após o início do funcionamento, que é t igual a 0, a altura da base do pistão alcance por 3 vezes o valor de 6 centímetros. Para os cálculos, utilize 3 como aproximação para π. O menor valor inteiro a ser atribuído ao parâmetro beta, de forma que o motor a ser construído tenha boa potência é... Então, presta atenção. Ele nos deu essa função aqui, ó. Essa função te dá a altura do pistão. Ele disse que ele quer que ele atinja a altura 6 em 3 vezes, tá? Chegou na altura 6, chegou na altura 6, chegou na altura 6, em menos de 4 segundos. Então, presta atenção. Eu vou igualar a função a 6. Muita atenção. Vou passar o 4 subtraindo, vai dar 2. Vou passar o 4 dividindo, vai dar meio. Então, seno desse ângulo tem que ser igual a meio. Quais ângulos que tem seno igual a meio? O primeiro ângulo que tem seno igual a meio é 30 graus. O segundo ângulo que tem seno igual a meio é 150 graus. O terceiro ângulo que tem seno igual a meio é 390 graus, que é 13π sobre 6. Ele não diz que quer atingir a altura 6 pela terceira vez? Então, eu vou igualar o ângulo a 13π sobre 6, tá? Vou passar esse π sobre 2 para lá somando. Fica
beta t sobre 2 é igual a 13π sobre 6 mais π sobre 2. Na hora que eu tiro o mínimo e manipulo a conta, vai ficar que beta t é igual a 16, porque eu vou poder cortar o π com esse 3 aqui que a questão falou. Quem é t? 16 sobre beta. Só que a questão disse que esse tempo para atingir a terceira tem que ser menor do que 4. Então 16 sobre beta é menor que 4. Eu vou passar o beta para lá multiplicando, o 4 dividindo, beta maior que 4. Se beta é um número inteiro positivo e tem que ser maior do que 4, o beta então tem que ser 5. Você mata a questão. Aí eu acho interessante um tanto de gente falar assim, nossa, mas essa questão é muito difícil, eu não conseguiria fazê-la. Pode ter certeza absoluta, não é essa questão que deixou você deixar de entrar na faculdade, tá? É isso que você tem que entender. Essa questão aqui e nada na prova era a mesma coisa, tá? Por que você acha que eu deixaria essa questão para o final da prova? Apesar que eu conseguiria fazê-la, na teoria, de uma maneira rápida. Tranquilo? Agora, vamos para a questão 175. Olha para você ver. Um comerciante que vende somente pastel, refrigerante em lata e caldo de cana em copos, fez um levantamento das vendas realizadas durante a semana. O resultado desse levantamento está apresentado no gráfico. Então, caldo de cana é pontilhado, refrigerante é uma linha mais clara e pastel é uma linha mais escura, tá? Aí ele vira e fala assim, ele estima que venderá em cada dia da próxima semana uma quantidade de refrigerante em lata igual à soma das quantidades de refrigerante em lata e caldo de cana em copos vendidas no respectivo dia da última semana. Quanto aos pastéis, estima vender a cada dia da próxima semana uma quantidade igual à quantidade de refrigerantes em lata que prevê vender em tal dia. Já para o número de caldo de cana em copos, estima-se que as vendas diárias serão iguais às da última semana. Segundo essas estimativas, as quantidades a mais de pastéis que esse comerciante deve vender na próxima semana presta bastante atenção, vamos entender a questão. Na segunda-feira, quanto de caldo de cana que esse rapaz vendeu lá? Ele vendeu 3 caldos de cana, tá? Então, na segunda-feira, ele vendeu 3 caldos de cana. Na segunda-feira, quanto de refrigerante que ele vendeu? 4. Ele vendeu 4 de refrigerante. E, na segunda-feira, quanto de pastel que ele vendeu? Ele vendeu de pastel 2. Tá aqui. Beleza? Agora, presta muita atenção. Na terça-feira, você vai fazer a mesma coisa. Saber o quanto de refrigerante e de caldo de cana que ele vendeu. Só que, olha só, aqui vai ser o que ele vendeu essa semana. Aí vamos entender o que ele disse, ó. Ele estima que venderá em cada dia da próxima semana uma quantidade de refrigerante em lata igual à soma das quantidades de refrigerantes em lata e caldo de cana em copos vendidos no respectivo dia da última semana. Então, na próxima semana, ele estima que vai vender quanto de refri? 7, que é a soma do tanto de refrigerante com caldo de cana. Quanto que ele estima que ele vai vender aqui? 5, aqui 7, aqui 12, aqui 15, aqui 15 e aqui 11. Então, na próxima semana, ele estima que vai vender isso daqui, ó. O total dessa soma aqui, ó, está dando 72, tá? Então, o total dessa soma, deixa eu apagar isso aqui, ó, está dando 72. Pode ver, ó, 30 com 12, 42, com 11, 53, 60, com 12, 72. Então, na próxima semana, ele estima que vai vender isso. Aí ele ainda virou e falou assim, ó,
quanto aos pastéis, estima vender a cada dia da próxima semana uma quantidade igual à de refrigerantes em lata que prevê vender em tal dia. Então, olha só, ele na semana que vem, ele vai vender esse tanto aqui de refrigerante de lata. Ele quer vender pastel igual a essa quantidade. Então, quanto de pastel que ele quer vender? 72. Aí ele virou e fala assim, ó, segundo essas estimativas, a quantidade a mais de pastéis que esse comerciante deve vender na próxima semana é: quanto de pastel que ele vendeu essa semana? 45. Só que ele quer vender quantos? 72. Quanto a mais que ele vai ter que vender? 27. Então, essa questão é uma questão que eu deixei ela para o final, porque ela não é uma questão difícil, mas ela é muito chatinha, principalmente porque o enunciado tem muitas coisinhas. Então, o tempo que eu perco para fazer uma questão dessa, eu já estou lá na prova de Ciências da Natureza há muito tempo. Tranquilo? Agora, então, vamos para a questão 178. Uma construtora pretende conectar um reservatório central RC em formato de um cilindro com raio interno 2 metros e altura interna 3,3. Há 4 reservatórios auxiliares, os quais possuem raios internos e alturas internas de 1,5 metro. As ligações entre o reservatório central e os auxiliares são feitas por canos cilíndricos com 0,10 metros de diâmetro interno e 20 de comprimento, conectados próximos à base de cada reservatório. Na conexão de cada um desses canos com o reservatório central, há registros que liberam ou interrompem o fluxo de água. No momento em que o reservatório central está cheio e os auxiliares estão vazios, abrem-se os 4 registros e, após algum tempo, as alturas das colunas de água nos reservatórios se igualam, assim que cessa o fluxo de água entre eles, pelo princípio dos vasos comunicantes. A medida em metros das alturas das colunas de água nos reservatórios auxiliares após cessar o fluxo de água é... Então, é o seguinte, né? Você tem um cilindro central e tem 4 auxiliares ligados por canos. Você vai abrir ali a válvula, aí vai começar a encher esses cilindros. Você quer saber a altura da água que vai ficar estabilizada. O que a gente faz? Primeiro, eu vou calcular o volume desse reservatório central. É a área da base, πr ao quadrado, o raio é 2, vezes a altura 3,3. Se você fizer isso, o volume dele dá 13,2 π. Os canos vão estar cheios de água também. Qual é o volume dos canos? O volume é a área da base, que é πr ao quadrado, o raio dele é 0,1, vezes 0,05, né? Porque ele te deu foi o diâmetro, tá? Vezes a altura, que é 20 metros. Se você calcular o volume dos canos, os 4 juntos, dá 0,2 π, tá? Aí, presta muita atenção. Qual é o volume de água que vai estar em cada reservatório? Volume é πr ao quadrado, o raio é 1,5, vezes a altura. Como são 4 cilindros, vezes 4. Mais o volume do cilindro, da água que vai estar dentro do cilindro grande, porque vai ter água nos 4 cilindros e no grande, volume dos 4 mais o volume tem que ser igual a quem? A diferença entre esses 2 volumes. Por quê? Porque isso daqui vai estar dentro dos canos. E essa diferença vai dar 13 π. Se você cortar os πs aqui, ó, e fizer essa conta aqui, você vai ver que vai dar 13H igual a 13, H igual a 1. Você mata a questão. Tranquilo? Então é isso que você tem que fazer, porque tem que desconsiderar os volumes que estão dentro dos canos. Tranquilo? Agora, para finalizarmos, a questão que eu deixei por último, e você vai ver que não é uma questão difícil, mas a questão que eu deixei por último foi a questão 145.
Olha o que ela diz. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao nível e ao quadrado da sua experiência, enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1 com experiência 1 e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Durante um jogo, o jogador J1 de nível 4 e experiência 5 irá atacar o jogador J2 de nível 2 e experiência 6. O jogador J1 venceu esse confronto, porque a diferença entre a sua força de ataque e a força de defesa de seu oponente era... Então agora, presta atenção. Vamos pegar a questão e voltar lá no início. A questão diz o seguinte: a força de defesa é diretamente proporcional ao nível e ao quadrado da experiência. Então a força de defesa é uma constante vezes o nível vezes o quadrado da experiência, tá? Enquanto a força de ataque é proporcional à experiência e ao quadrado do seu nível. Então a força de ataque é uma constante vezes o quadrado do nível vezes a experiência. Os jogadores iniciam no nível 1 e experiência 1. Então, nível 1, experiência 1. Então, isso aqui está dando 1, isso aqui também está dando 1, tá? Com força de ataque 2 e defesa 1. Força de ataque 2, então a constante é 2. E a força de defesa 1, então a constante é 1. Tranquilo? Aí, o que acontece? Você, então, vai ter um jogador 1, em que ele vai desafiar o outro. Na hora que ele desafia, então ele vai ter que calcular a força de ataque dele. Qual é a força de ataque dele? É a constante 2 que multiplica. O nível é 4, então vai dar 4 ao quadrado, que é 16, e experiência 5, vezes 5. Isso daqui está dando 160. Essa é a força de ataque dele. O que está sendo desafiado? A força de defesa dele é K, que é 1, que multiplica o nível, que é 2, que multiplica a experiência ao quadrado, que é 36. Então, isso daqui está dando 72. Então, um cara de 160 está atacando um de 72. Está dando uma diferença aqui? Tá. Por que esse daqui venceu? Porque a força de ataque dele é quanto a mais que a força de defesa desse? 88. Então, acabou a questão. É assim que se calcula. Tranquilo? Com isso, finalizamos a prova do Enem 2019. Algumas observações aí. Eu achei essa prova, ela tem algumas questões trabalhosas, teve, na minha opinião, uma ou duas questões que a gente pode considerar assim, difícil, mas foi uma prova que dava para desenvolver bem nela, tá? Eu comentei com vocês que lá naquela primeira parte da prova, eu gastei 27 minutos para poder resolvê-la. Essa prova inteira, fazendo essas varridas e tal na prova, eu gastei 1 hora e 28 minutos para poder resolver essa prova, tá? Então, eu fui deixando as questões para o final, as questões que eu achava que seriam mais trabalhosas e tal. Isso não existe uma regra. O importante é, não vá fazendo questão por questão, beleza? Espero ter te ajudado e, como eu disse,
Eu não estava preocupado em resolver questão, eu estava preocupado em resolver a prova. Por isso eu fui dando algumas dicas para você de resolução. Valeu!